São os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ó, gente, então eu vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo agora, neste momento, o meu planejamento anual de uma das escolas, tá? Eu tô fazendo, então, já fiz uma parte, já tô na metade do primeiro bimestre, e eu vou mostrar pra vocês como que tá sendo, e aí eu vou deixar uns takes mostrando realmente os takes mais rápidos dessa digitação. Mas olha aqui, vou aproximar pra vocês verem. Então, dividi a tela aqui. Se vocês verem, então, tem aqui a parte dos capítulos da apostila e tal. E aqui eu tenho o planejamento, né, o Word, que eu tô aqui aberto. Então, aqui, meu nome, a disciplina, a série. E aí, nessa escola, eles estão me pedindo, então, a unidade temática, objeto do conhecimento, que é o tema da aula, né, o capítulo aqui, as habilidades desse capítulo, aprendizagens essenciais, estratégia e avaliação de aprendizagem. Então, eu coloco aqui mais ou menos nesse sentido, e aí eu vou preenchendo, ó. Já tô aqui no capítulo 4, metade do bimestre já. E aí eu vou alimentando agora. Aqui onde tá escrito planejamento anual, eu tenho que escrever primeiro bimestre. Daqui a pouco eu já altero aqui, e aí eu vou fazendo o restante agora, junto com vocês. Vamos lá, acompanhar. E minha mesa segue nessa bagunça, cheia de livros. Tem livro aqui de uma escola, livro aqui da outra escola, tem ali, ó, olha como que tá aqui essa parte. Minha mochila, cheia de pasta. Vida de professor é assim, viu? Se você que é estudante aí de licenciatura, vai se acostumando, porque é esse caos aqui, ó. Maçã ali que eu tô comendo, minha lista aqui de tarefas, os livros que eu tô trabalhando com os alunos, que eu vou trabalhar, né? Nesse primeiro bimestre, meus caderninhos, essa bagunça aí. Então, bora lá, bora dar continuidade nesse planejamento. Gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Estou morrendo de saudade de fazer vlog pra vocês. Estou aqui no carro. Vou colocar o celularzinho aqui. Tô no farol fechado, tá? Agora abriu, no caso, né? Tá um trânsito, galera. E agora já são 6 horas da tarde. Não sei se vai dar pra ver aí. Já são 6 horas. Estou voltando da segunda escola. Pela manhã, das 7 ao meio-dia e pouco, eu fiquei na primeira escola. Aí, 7h30, corri pra outra escola, almocei lá rapidinho, tipo 10 minutos, comi e já fui pro segundo turno em outra escola. E aí acabou agora, 6 horas, tô indo pra casa. Hoje é sexta-feira, o dia que eu tô gravando pra vocês, eu vou tentar gravar uma semana aí, mais ou menos. E tava com muita saudade de gravar vlogs pra vocês, que bom que a gente voltou. Tá chovendo bastante aqui, não sei se dá pra ouvir aí. Limpador ligado e tudo aí. Essa semana na escola nós estamos em semana de planejamento nas duas escolas, e nas duas são 3 dias de planejamento. Eu consegui, em uma das escolas eu consegui participar os 3 dias, na outra não, por conta do horário da outra escola. Então fica assim, né, dividido. E aí a gente tá planejando o retorno do ano letivo agora de 2023, planejando os horários novos. Opa, meu celular caiu. Gente, preciso comprar aquele apoio celular, sabe, do carro. Bom, aí agora semana de planejamento.
planejando horários novos, projetos novos para esse ano, falando sobre o calendário anual, tudo isso, né, que vocês já sabem mais ou menos para os professores estudantes, licenciandos, né, que tá na licenciatura, que eu mais falo assim, para eles conhecerem um pouco dessa dinâmica de volta às aulas. Hoje é dia 20, o dia que eu falo com vocês. Na escola 1, as aulas voltam dia 23 e na outra volta dia 26. Então, ó, correria. Já tô planejando as minhas aulas, já tô montando, né, planejando as aulas. Essa primeira semana de planejamento nos colégios é muito importante, gosto muito. Gosto dessa questão de planejamento, de se organizar, é fundamental para nós professores. Então é isso, aí eu vou compartilhando tudo com vocês, como que vocês sabem. Se você é novo aqui, não conhece os vlogs, eu tenho um monte de vlogs antigos aqui do ano que passou, né? Então dá uma olhada, são vlogs excelentes, sempre tem alguma coisa ali para você aprender também, que eu compartilho, eu vou deixar aqui passando para você, tá bom? E aí eu vou compartilhando tudo com vocês durante essa semana de planejamento, esse retorno, tá bom? Vamos acompanhar aí agora. Então, estou aqui já preparando as minhas coisas, meus planejamentos. Cheguei agorinha do colégio. Nossa, olha os passarinhos. Cheguei agora há pouco dos colégios, já almocei. E agora eu sentei aqui para tirar algumas horas para fazer os meus planejamentos. Porque nas duas escolas eles me pediram os planejamentos anuais, que são aqueles que, antes de começar as aulas, nós separamos ali os planejamentos dos 4 bimestres. Primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, os conteúdos, avaliação, objetivos, habilidades. Tudo isso, né, que o professor precisa fazer. Então, eu peguei aqui para separei os meus para fazer isso. Estou fazendo listas que me ajudam nesse processo. Tenho essa aqui também que eu fiz de janeiro, que já tá quase acabando. Tenho que ticar aqui as coisas que eu já fiz. Faltam várias coisas para eu fazer ainda. Eu fiz um vídeo, se você tem dificuldade com organização, eu fiz um vídeo que eu falo sobre organização para professores. Eu vou deixar o card passando aí para te ajudar, porque eu sei que, se falando de professores organizados, professores que precisam se organizar, é um tema difícil, porque nós temos muita demanda para organizar em pouco tempo, em pouco espaço, fora as preparações de aula, planejamento de aula, um monte de coisa. Então, olhe lá esse vídeo. Especificamente nesse vlog, eu vou mostrar para vocês como eu estou planejando as minhas aulas. Não é o plano anual, sabe? Não é o planejamento anual dos 4 bimestres que eu citei aqui, porque eu vou fazer ainda. Aí pode ser que em outro vídeo eu fale só sobre o planejamento anual, porque é um conteúdo mais extenso, né? Mas eu vou mostrar para vocês nesse vlog como que eu estou organizando as minhas aulas, como que eu planejo as minhas aulas. Foi um vídeo muito pedido por vocês, então eu vou destinar isso, como que eu estou planejando as minhas aulas nas duas escolas aí. Já mostrei pra vocês também em outro vídeo. Eu gosto de utilizar o caderno, né? Caderno físico para planejar. E também o Notion. Notion pra mim é a ferramenta principal, a minha principal ferramenta de organização atualmente. Gosto muito do Google Agenda também, mas a minha prioridade, assim, de ferramenta de organização é o Notion. Então, eu acho que vale muito a pena você investir uns minutinhos de tempo para você aprender a mexer nessa plataforma. É gratuito, tem o plano pago, mas o gratuito super atende, tem muitas ferramentas interessantíssimas. E aí eu vou mostrar para vocês como que eu estou organizando dentro do Notion essa parte do planejamento de aulas em si, de como que eu tiro as ideias e tal, para montar as minhas aulas, beleza? Então, olha só, vem aqui, ó, primeiro médio, pra vocês verem. Aí eu fiz uma galeria aqui, ó, pra vocês, eu vou indo, se vocês perceberem, só tá o planejamento com algumas coisas aqui. Eu tenho 3 outras abas que eu criei, que eu vou alimentando ao longo das aulas, né? Então, tem aqui os textos diversificados, homework, trabalhos. Então, são abas que eu acho muito importantes na minha disciplina, que são coisas que eu vou passando para eles, que eu gosto de ter um controle, sabe? Pra não ter que ficar perguntando, o que eu passei de lição de casa? Nossa, onde que eu parei na última aula? Então, eu gosto sempre de estar aqui sempre com a minha organização. Então, aqui nesse homework, eu vou escrever tudo que eu passei de lição de casa para eles, o que eu passei, para quando que eu passei, qual que é o objetivo daquela lição, etc. Textos diversificados são aqueles extras, né? Que eu indico além do que está na apostila, se for necessário.
E os trabalhos bimestrais, mensais, eu coloco tudo aqui também. Então, eles estão vazios porque as aulas ainda não começaram, né? Vão começar agora, depois de amanhã. Então, eu já deixei aqui as abas prontas para só ir alimentando durante a semana. Mas no planejamento nós já temos, né? Porque estamos nesse mês de planejamento. Então, eu vou clicar aqui para vocês verem. No primeiro médio, eu vou lecionar nessa escola 3 disciplinas diferentes. Então, eu vou lecionar lá nesse colégio A, literatura, redação e interpretação textual para essa turma. Clicando aqui em literatura, para vocês terem uma noção, tem aqui, ó, primeiro bimestre. Aí depois vai aparecer segundo bimestre, terceiro e quarto bimestre aqui embaixo, porque aí depois, no final do ano, a gente tem uma visão geral disso tudo. Cliquei aqui, ó, aqui como que tá ficando. Então, eu ainda não terminei de planejar essas aulas, é só um protótipo, sabe? Só um rascunho para vocês verem realmente como que ficaria. Então, eu que criei tudo isso aqui, ó, então eu coloco aqui a data dessa aula, quantidade de aulas que eu vou ter, o capítulo da apostila, o tema da aula, sugestão de atividades que eu passei para eles. Então, se eu passei um exercício, uma lição de casa, alguma coisa assim, e alguma observação que eu queira colocar sobre aquela aula, como que foi, se tiver algum problema, se eu observei algo específico, se eu tiver alguma ideia de algum material, de algum conteúdo para as próximas aulas, coloco aqui nessa observação, tá? Tive questões em disciplina também, alguma coisa que eu preciso registrar no diário, registrar no sistema, eu coloco nessa parte de observações aqui desse planejamento, tá? E isso segue para todas as turmas. Todas as turmas têm o mesmo sistema, tá? A mesma coisa que vocês vão ver aqui é a mesma coisa para todas as turmas, tá? Olha só. Só para vocês verem aqui, já tá alimentado algumas aulas. E aí eu só vou, quando eu for escrever, eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar do colégio B, que eu já comecei a planejar algumas aulas, olha só. Então, aqui lá no colégio B, eu tenho somente os ensino médio, né? Então, tenho só os médios para dar aula. Então, tem aqui as turmas que eu vou lecionar. E abaixo também tenho, tá vendo? O calendário que eu mostrei para vocês do outro colégio também tem aqui, ó, o planejamento. Embaixo eu coloquei o meu horário, né? Para facilitar ali minha visão. Então, eu vou vir aqui, ó, no colégio B, vou vir no primeiro médio. Vou vir aqui, ó, prática textual, primeiro bimestre. E eu tenho aqui a aula que eu vou dar no dia 26. Uma aula no primeiro capítulo, o tema da aula, e aqui eu tenho uma sugestão de atividade que eu vou passar em sala, tá vendo? Eu tive uma ideia e coloquei aqui. Você tem a opção de abrir, olha só, e escrever o que você quer. Então, eu coloquei aqui alguns tópicos para me guiar na hora de montar essa aula. Então, perguntas disparadoras, vídeos, é a sequência do que eu vou fazer naquela aula, tá? Eu faço mais ou menos assim para cada uma das aulas, e aí eu vou estruturando de acordo com o meu planejamento anual. Bom, hoje já é outro dia, já passou uns takes aí para vocês. E agora, hoje, como eu já mostrei para vocês como que eu faço para organizar todas as aulas, né? Então, vocês viram lá o Notion, vocês viram que eu fiz o planejamento anual, né, de todos os bimestres. Então, agora eu vou mostrar com mais detalhes o passo a passo realmente como eu faço para preparar a aula, já que está tudo pronto, planejamento, etc, igual vocês viram. Agora eu vou preparar uma aula do zero junto com vocês. É claro que vai ser bem breve, bem objetivo, mas é só para vocês entenderem a estratégia para você conseguir aplicar aí nas suas aulas, para facilitar o seu dia. Então, olha só, estou aqui com a apostilado em mãos, né, a apostila de um dos colégios, aqui na parte de literatura, tá? E eu tenho aqui a minha primeira aula, que eu vou dar amanhã para eles, é quinhentismo, barroco e arcadismo. Então, em uma aula, eu vou ter que dar esses 3 conteúdos. Muita coisa para uma aula só, né? Mas essa aula é para a terceira série do ensino médio. Então, é mais uma revisão mesmo, porque eles já viram essas escolas literárias antes, por isso que juntam 3 escolas literárias em uma única aula. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que eu faria para planejar essa aula. Então, o primeiro passo, eu sempre gosto de ler o material, tá? O material do professor serve para nós lermos, nos aprofundarmos, seguir as orientações que estão aqui, porque eu acredito que todos os livros didáticos dos professores tem ali as orientações, tem as habilidades, os objetivos daquela aula. Por mais que você já tenha tudo pronto no seu planejamento, né, lá igual eu mostrei para vocês,
No livro sempre tem algumas indicações, tem como que você pode começar a aula, então aquelas perguntas disparadoras que a gente vai fazendo para os alunos para contextualizar ali com a aula. Então leia essas coisas que tem ali na apostila do professor, porque facilita muito. Então peguei aqui a apostila, dei uma lida, por mais que eu já tenha dado essa aula várias vezes, que eu já perdi as contas, não é, toda aula é diferente, independente se o conteúdo é o mesmo, porque os alunos são diferentes. A cada dia eles estão em mudanças, transformações, evoluções, e eu preciso também adaptar esse conteúdo para cada um deles. Então peguei aqui, dei uma lida no conteúdo, se você for ver, tem algumas coisas grifadas, tá vendo? Olhei aqui como que a apostila tá cobrando esse material, tá vendo que tem algumas coisas grifadas? Pois é, são os meus registros dos tópicos principais, tá? Do que a apostila tá trazendo, porque eu tenho conhecimento, mas eu não vou tratar uma coisa que a apostila não está trazendo, tá? Então eu sempre sigo o que a apostila tá falando, tá? Pra não ter problema lá na escola, né? Vocês sabem como que funciona, não preciso adentrar esses pontos. Então, beleza, leitura do material feita, agora eu vou planejar, assim, vou fazer a preparação de uma sequência didática. Então, eu tenho que dar esses 3 conteúdos. Como que eu vou dividir o tempo de 50 minutos para esses 3 tópicos? Vou fazer algum slide? Sim, vou fazer slides também. Então, olha só, vou mostrar para vocês agora a minha tela aqui do computador. Olha só, estou aqui na parte do Colégio A, que é esse aqui que eu estou preparando a aula. Vou descer aqui, vou entrar no terceiro médio, tá vendo? Vou aqui, literatura, primeiro bimestre, e eu já coloquei aqui, tá vendo, ó? Eu já tinha colocado, lembra que eu falei pra vocês, ó, quinhentismo, barroco e arcadismo. Então, eu vou colocar aqui que essa aula será no dia 27, tá? Essa aula que eu vou dar a eles vai ser no dia 27, então, eu vou colocar aqui uma aula, capítulo 1, beleza. Abri aqui, tá vendo que não tem nada? Aqui eu vou fazer a minha sequência, então, o que eu vou passar em cada um dos tópicos, entende? Qual vai ser a sequência da minha fala? Qual vai ser a sequência da apresentação desse conteúdo? O que eu vou passar na ordem? Primeiro isso, segundo aquilo, depois aquilo e assim vai, tá? É muito importante que você deixe isso muito claro para você mesmo e também para o aluno, porque quando você chega na sala e você não tem uma sequência clara de início, meio e fim da sua aula, fica muito difícil do aluno entender aquele conteúdo e saber a importância dele, se contextualizar e adentrar realmente ao conteúdo. Então, essa sequência de início, meio e fim precisa estar muito claro, tanto para você quanto para o aluno, beleza? Então, aqui, ó, vou colocar o primeiro ponto, tá lá na apostila, tá seguindo a apostila. Como é a primeira aula do ano, ele vai fazer uma retomada, tá? Então, eu peguei aqui um pouquinho para vocês verem os primeiros tópicos que a apostila me apresentou. Lembra que eu mostrei para vocês, né? Aí, a apostila, na sequência que ela me apresenta é o que é literatura brasileira, Antônio Cândido e Afrânio Coutinho. Desculpa se vocês estiverem escutando alguns gritos, tá? Algum barulho externo. Mas é isso, vamos lá, vida real. E aí, quinhentismo, de quinhentismo vem para literatura de informação, literatura de formação e o contexto histórico. E aí, eu vou fazendo isso por todo o capítulo da apostila que eu vou trabalhar com esses alunos, tá? Eu não vou mostrar tudo, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Mas só para você ver aqui como que ficaria essa parte, tá? Dessa sequência didática. Um detalhe, eu gosto também de usar para fazer sequência didática o meu caderno inteligente. Eu já mostrei para vocês em outro vídeo, mas eu gosto muito de utilizá-lo. Eu não sei se eu vou continuar fazendo a sequência didática aqui no caderno inteligente, porque eu acho que vai ser muito conteúdo. Então, acho que eu vou usar o Notion mesmo e abrir pelo computador na sala. Eu não sei, eu vou ver como que vai funcionar melhor. Mas aqui eu sempre escrevo algumas coisas também, parecido com o que tá no computador, só que bem mais resumido, tá? Pra fazer um controle e tal. Às vezes eu anoto alguma observação que eu tive na sala de aula, eu anoto aqui. Então, esse caderno sempre está comigo ali quando eu estou planejando a aula, quando eu estou preparando a aula e quando eu estou na sala de aula também, tá? Voltando, então, eu já sei que eu vou falar daqueles tópicos que eu mostrei pra vocês, lembra? Perfeito. Feito isso, eu vou preparar os meus slides. Então, eu vou pegar lá aqueles tópicos que eu mostrei, lembra? Então, o que é literatura brasileira? Antônio Cândido. Então, esses serão os tópicos dos meus slides. E aí, eu vou vir aqui, eu uso o Canva, tá? Para fazer slides. E eu vou fazendo todos os meus slides aqui certinho. Vou colocar o logo da escola, o tópico, coloco algumas imagens. Nos meus slides, eu não gosto de encher de texto, tá? Eu coloco o título e alguns tópicos bem brevemente resumidos. Porque na apostila,
eles têm tudo muito bem explicado. Então, nos slides, eu só faço algo ali para me nortear e nortear o aluno também, de onde nós estamos, do que estamos falando naquele momento. E eu gosto de colocar muita coisas assim, coisas visuais, então imagens, sons, vídeos, tá? Para complementar essa aula. Olha só, eu tenho um exemplo de uns slides que eu fiz do quintismo. Esse aí é do ano passado, eu não vou usar o mesmo, vou adaptar, até porque eu não vou falar apenas do quintismo, eu vou falar de outras 2 escolas literárias, então eu não vou poder usar esse slide, então eu vou adaptar, vou fazer um novo, mas só para você ver como que fica os meus slides, ó, tá vendo? Bem simples aqui, tá vendo? Sem muita informação, só tópicos, tá? Eu gosto de fazer mais ou menos assim. Então, é dessa forma que eu organizo meu conteúdo, que eu planejo os bimestres, que eu preparo as aulas, seguindo essa sequência aqui que eu fiz pra vocês. É muito prático, é muito fácil, só demorou um pouquinho mais. Tava pausando, explicando pra vocês, mas é muito tranquilo, juro mesmo. Saia desse vídeo sem deixar o seu like, se inscrever aí no canal, que isso me ajuda muito, ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais professores. Espero muito que você tenha gostado, um grande beijo e até o próximo vídeo. Até lá!